Caro estudante, bem-vindo ao nosso curso de proteção radiológica. Estamos falando do princípio ALARA e alguns exemplos de como aplicar esse princípio, né? Já falamos falamos e mostramos alguns exemplos sobre a exposição, né, em relação ao tempo, portanto. Falamos também da exposição em relação à lei do inverso do quadrado da distância. Quanto maior a distância, mais protegido o indivíduo estará. E agora vamos falar então sobre o último tópico dele, que é a blindagem. Então a utilização de blindagem entre as pessoas e fontes de radiação pode reduzir significativamente o nível de exposição. Qualquer material pode ser utilizado como blindagem, né? Porém, na radiologia é muito comum a gente utilizar o chumbo. O chumbo é um elemento químico que tem o número atômico 82, portanto ele é muito pesado, tem muito próton no núcleo. Por isso que ele consegue barrar mais fortemente a radiação e ele ainda não é radioativo, ok? O quanto uma barreira reduz a intensidade da radiação é medido por meio da camada semirredutora ou da camada desredutora, né? Então, a camada semirredutora, ela é o quê? Ela é uma espessura da blindagem que reduz em 50% a radiação que atingiu ela, ok? E a camada desredutora é a espessura do mesmo material ou não, mas que reduz a intensidade da radiação para 10% do valor que incidiu sobre ela, ok? Por que existem esses dois termos, camada semirredutora e camada desredutora, respectivamente, né? Porque os fabricantes de acessórios e equipamentos para a radiologia, não só diagnóstica, como industrial, etc., eles perguntam para você sobre quantas camadas semirredutoras que você deseja aquele produto. Então você tem que conhecer muito bem esse termo aí, ok? Então, a camada semirredutora, você obtém ela por meio dessa fórmula que você está vendo aí no slide, ok? Então, o que é essa letrinha U aí? Bom, primeiro que não é a letra U, essa é a letra Mi grega. Ela significa o coeficiente de atenuação da radiação. Esse coeficiente de atenuação, ele é uma grandeza física que depende do material da barreira e da energia da radiação que vai incidir nesse material, ok? Então, eu preciso de uma tabela sobre este coeficiente de atenuação e aí, por meio desse valor, eu faço essa divisão, por exemplo, 0,693 dividido por esse número, já vai me dar qual é a camada semirredutora daquele material, ok? Ou a camada desredutora. Então, por exemplo, essa daqui é uma tabela que me mostra a fonte de radiação. Então nós temos assim à esquerda, raio-x de 100 kV de pico, 200 kV de pico, irídio 192, cobalto 60, césio 137. E na primeira linha em cima nós temos alguns materiais, como por exemplo alumínio, chumbo, concreto e aço, né? Essas tabelas podem ser bem maiores, elas são obtidas então nos livros sobre radiologia diagnóstica ou industrial, né? Ou nos sites das instituições como INCA, CENEM, etc., que fornecem esses tipos de tabelas, ok? HVL significa camada semirredutora em inglês e TVL é camada desredutora em inglês, né? Então, esses números que estão no meio da tabela são o coeficiente de atenuação. Exemplo, imagina lá na primeira linha raio-x de 100 kVp. Puxa, qual que é o coeficiente de atenuação de camada semirredutora para o alumínio se eu tiver com uma radiação de 100 kVp? Vai ser então de 10,24 por centímetro. Esse que é o valor que está lá. E qual que seria, por exemplo, com 100 kVp, o coeficiente de atenuação para chumbo? Vai ser 0,026 por centímetro de chumbo, ok? Então vamos fazer uma aplicação para que nós possamos compreender como utilizar esses valores. Faremos isso na próxima aula. Te vejo lá. Até mais.